pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma resolução nossa aqui do aulalivre.net. Hoje a gente vai ver a questão 63 de Humanas do Enem 2022, Caderno Rosa. E essa questão, eu já vou começar aqui no Merchan, gente, já vou começar fazendo propaganda, porque é uma questão de Hannah Arendt e, humildemente, eu já dei uma aula de Hannah Arendt que está na nossa plataforma, aulalivre.net. Quem quiser acessar essa aula, vai no nosso site, assina alguns de nossos planos e vocês vão poder, então, ver essa aula. É uma aula de 1 hora e pouquinho, e eu vou cobrir nela, ou melhor, eu já cobri nela, muitos dos pontos centrais. Então, quando vocês verem no futuro, vocês vão poder retornar para essa questão e ter uma perspectiva um pouco mais ampla, assim, dos assuntos, dos temas que a autora Hannah Arendt se preocupou. Mas vamos focar na questão aqui 63. Como sempre, uma regrinha de ouro muito valiosa, começamos lendo de baixo ali da questão. A gente começa lendo o enunciado, depois a gente olha a referência rapidinho e, por fim, o texto, se a gente precisar. O enunciado diz: no trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de. E, como a questão não nos diz muita coisa, além do fato de ser algo relacionado à filosofia da Hannah Arendt, ou seja, ele já nos dá a referência do texto, vamos ler o texto junto, com calma, e depois vamos olhar as alternativas. O texto diz: sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. É tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam, só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Haverá, talvez, verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular, isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político. Mas homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Hannah Arendt na condição humana. Então, gente, o que houve nesse texto foi que Hannah Arendt separou dois momentos, ou melhor, duas perspectivas sobre o pensamento, sobre o discurso humano. Tem um que é discurso propriamente dito, isto é, discurso a troca entre indivíduos, entre pessoas, que é quando homens, no plural, como ela diz, engajam uns com os outros. Eles trocam ideias, trocam perspectivas, trocam juízos, trocam opiniões. Por outro lado, a gente pode pensar que a nossa razão, isoladamente, pode nos levar a verdades eternas, por assim dizer, verdades deslocadas de nosso mundo, do nosso agir prático. Ela está pensando aqui numa distinção famosa dela entre o que é propriamente filosófico e o propriamente político. Enquanto o propriamente filosófico pode se voltar para verdades para além do mundo, entender o cosmos, Deus, o universo e tudo mais, essas verdades não são relevantes para o nosso viver prático, nosso viver político. Nosso viver político não se faz por verdade, diz Hannah Arendt, mas se faz por opinião, por trocas de opinião, diálogos, trocas de juízos, por tentar fazer os outros olharem da nossa perspectiva. E com isso daí a gente já tem bastante ferramenta para resolver a questão. Vou reler o enunciado e a gente lê as alternativas juntos. No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de, letra A, entendimento da cultura, e essa daqui a gente já começa vendo que, é esquisita, né, gente? Cultura é algo que é produzido, sim, pelos seres humanos, historicamente. Cada região, cada povo vai acabar formando uma cultura e as culturas vão interagir entre si, porém não é esse o foco dela. Ela falou em fazer político. Então, letra A, bastante esquisita, a gente segue lendo. Letra B, aumento da criatividade. E, de novo, essa também parece estranha, porque o lidar entre os homens, como a Hannah Arendt fala, ela não está voltado para pensar o despertar artístico, criativo de cada um, não. Ele é voltado para constituir o mundo político, constituir a ordem que nós temos enquanto seres vivos que são sociais e, então, tem troca constante uns com os outros. A letra B também bastante estranha, seguimos em frente. Letra C, percepção da individualidade. Gente, ela está apontando justamente o contrário, né? Ela está falando que o discurso em jogo, o discurso entre humanos, no plural, é um que a gente tem que ir além da nossa individualidade. A verdade que pode importar para o filósofo, para o cientista em particular, não é a mesma verdade, não é o mesmo sentido de linguagem que vai ser importante quando estivermos nas trocas de ideias, por exemplo, num debate sobre o que é bom para a nossa cidade, para o nosso país, para nós mesmos enquanto membros de uma sociedade. Então, letra C, bastante errada, seguimos em frente. Letra D, melhoria da técnica. Gente, em nenhum momento ela falou de tecnologia, em nenhum momento ela falou sobre como esse avanço das discussões políticas vai nos levar a ter melhores tecnologias ou avanço da indústria, nada do tipo. Então a letra D também não tem nada a ver com o texto aqui, não tem nada a ver com esse trecho destacado.
Por fim, letra E, construção da sociabilidade. Gente, essa aqui cabe que nem uma luva, né? Notem bem, ela falou sobre como a gente só pode experimentar o significado das coisas porque os homens, os humanos no plural, podem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. É a nossa sociabilidade, é a ideia de que nós só existimos em sociedade e que a nossa sociabilidade é importante, é necessária para os avanços, para os desenvolvimentos de nós enquanto animais políticos e sociais. Portanto, reforço a alternativa correta é a letra E. E só para descargo de consciência, a letra B e C, a Hannah Arendt vai tratar em alguns textos, mas em textos incompletos dela, o famoso Vida do Espírito, um livro incompleto dela. E ela nunca escreveu muito em detalhe, aprofundadamente, sobre entendimento da cultura, o que seria a letra A. Então as outras alternativas, para quem tem bastante conhecimento de Arendt, até pode fazer algum sentido, mas no trecho destacado do livro A Condição Humana, que é um livro que tenta entender a condição humana como uma condição política, uma condição socialmente e politicamente engajada para com os outros humanos, a alternativa correta é somente a letra E, construção da sociabilidade. Muito obrigado quem viu o vídeo até aqui, deixem um like, por favor, deixem comentários se quiserem, podem acessar a nossa plataforma e tirar dúvidas. Estamos aqui à disposição e muito obrigado. Até uma próxima.